Amados, hoje a gente vai estar trabalhando sobre a confissão de fé. No seu artigo, no capítulo de número 26, ele trata nesse ponto sobre a comunhão dos santos. E como a gente já encerrou o catecismo de Heidelberg, como a gente está trabalhando na confissão durante as quartas-feiras, de vez em quando eu vou puxar alguma das partes das confissões, em vez de estar trabalhando exatamente na quarta-feira, eu vou estar trabalhando no domingo. E essa eu acredito que é uma boa parte para a gente trabalhar a comunhão dos santos hoje, no domingo. Se você tem a confissão, no seu artigo 1º, no seu capítulo 1º, no seu parágrafo 1º, ele diz assim: todos os santos que pelo seu Espírito e pela fé estão unidos a Jesus Cristo, seu cabeça, têm com Ele comunhão nas suas graças, nos seus sofrimentos, na sua morte, na sua ressurreição e na sua glória. E estando unidos uns aos outros no amor, participam dos mesmos dons e graças, e estão obrigados ao cumprimento dos deveres públicos e particulares, que contribuem para o seu mútuo proveito, tanto no homem interior como no homem exterior. Esses são a confissão, ela rege, que no seu primeiro parágrafo da comunhão dos santos, e eu queria tratar com vocês somente esse parágrafo aqui pela parte da manhã, sobre essa comunhão que é tão preciosa e que faz com que nós sejamos igreja diferente de toda e qualquer outra sociedade. Como eu tinha falado já na terça-feira e na quarta, acho que foi terça-feira ou quarta, não importa. O que faz da gente ter comunhão de fato, é um princípio muito simples a respeito da igreja. É que nós, igreja, somos o corpo de Cristo. E como o corpo de Cristo é um só. Assim como na ceia que a gente serve e ministra a ceia aos irmãos, a gente parte o pão, um único pão, que representa o corpo de Cristo. Esse partir do pão, cada um recebe um pedacinho do corpo de Cristo, mas é a sua totalidade. Mostrando que quando nós comemos, nós estamos comendo e recebendo apenas um único corpo. E esse corpo agora, ele é representado espiritualmente, chamado o corpo da igreja, o que a gente vai chamar na teologia de a união mística do crente com Deus, ou a união mística do crente com Cristo. Cristo se une a nós em uma união mística. Misticismo tem a ver exatamente com a espiritualidade. Não é algo material, não é algo físico, não é algo que a gente pega de Cristo, é algo espiritual. E nesse sentido, a gente tem que entender que, sendo nós um corpo, o corpo não pode estar dividido. Esse é o primeiro ponto a respeito da igreja, que faz com que a igreja seja igreja. Ela precisa estar uma só. Igreja que é dividida não é igreja. A igreja pode passar por tempos muito difíceis de provação, pode passar tempos muito difíceis em que há levantes dentro da própria igreja, em que pessoas se imaginam serem superiores à outra, mas isso só mostra que verdadeiramente eles ainda não entenderam o que é ser igreja. E agora quero mostrar uma coisa para vocês. Não é porque acontece problemas no meio da igreja que a igreja deixou de ser uma, ou deixou de ser o corpo de Cristo. O problema é que às vezes a gente não consegue entender que existe um processo muito claro de transformação na vida de cada membro desse corpo. E enquanto um membro ainda por si só não entende que ele é um membro, não é o corpo, mas faz parte do corpo, dá a entender que esse membro é muito bonito. Exemplo assim, ou muito bonito, ou seja, muito importante, vou colocar assim. De maneira que ele pode viver por si só, do jeito que ele quiser, da forma que ele quiser, segundo o entendimento dele, todo mundo tem que andar sobre esse mesmo entendimento. Exemplo claro disso é que, se você começar a pensar no seu próprio corpo mesmo, você vai entender que você tem uma parte do seu corpo que você gosta mais. É ou não é? Todo mundo tem.
E quando a gente pensa nisso, a gente dá maior destaque para essa parte. Porque diz, pô, pelo menos isso aqui eu ganho. Ei, não, isso aqui é a melhor parte do meu. Pelo menos eu vou estar aqui dar uma mostrada, dar uma maquiada. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente pensa nesse sentido, a gente pensa assim, diz, poxa, é como se tivesse alguma coisa no meu corpo melhor do que todos os outros. Simples assim. E isso me traz um certo nível de autoestima. Quando essa coisa que eu tenho tanta autoestima e que valorizo tanto e que cuido tanto, muito mais do que das outras partes do meu corpo, e eu paro, e de alguma maneira acontece alguma coisa exatamente nessa parte que estraga, vamos colocar entre aspas, se estraga, o nosso coração se decepciona e diz, poxa, a única coisa que eu tinha agora eu não tenho mais. É ou não é assim? Não é verdade? Mas isso mostra apenas que a gente não era aquela parte. Que o nosso corpo é muito mais do que um cabelo, do que os olhos, do que a boca, do que a perna, do que qualquer outra parte do corpo que a gente acha muito importante e dê muito valor para aquilo, mas quando a gente perde aquilo ou de alguma maneira não sai mais do jeito que a gente sempre imaginou, a gente começa a dar valor a todas as outras partes do corpo e diz, poxa, eu tenho meu corpo todinho. Aquilo ali não é só isso, meu. Eu não sou tudo aquilo. Eu não sou só olho, eu não sou só cabelo, eu não sou só perna, eu não sou só braço. Não, eu sou um corpo inteiro. Eu perdi uma parte, eu não perdi o corpo. Esse é o ponto principal quando o apóstolo Paulo ele começa a trabalhar, quando ele vai falar sobre a igreja. Que a igreja, por mais que tenha elementos que parecem ser extremamente destacados, vamos supor, parte de louvor, pastores, oficiais, todos eles parecem ser extremamente importantes, mas vocês vão ter que entender que o pastor só é importante porque ele tem um rebanho. Não tendo rebanho, qual é a função do pastor? Diga aí, Jô. Qual é a função do pastor se eu não tenho rebanho? Vou ter que catar um rebanho para mim, não é não? Vou ter que começar a virar pastor mesmo, começar a procurar as ovelhas, comprar as ovelhas e dizer, não, agora eu vou ser pastor. Se eu não tenho um rebanho, acabou, não sou pastor. Então, aí a gente pergunta, pode uma igreja viver sem um pastor? Sim ou não? Pode. Pode, porque nós temos sempre um pastor, que é o Cristo. A verdade é que, quando uma igreja não tem um pastor, ela vai sofrer um pouco mais de dificuldade. É ou não é? A gente perde algumas coisas que só um pastor, quando Deus colocou lá, e Ele colocou exatamente com esse propósito de capacitar a igreja perde, por isso que ela pede, preciso de um pastor. Moisés falou, disse, não deixe o meu povo ser como todos os demais, como ovelhas sem pastor, coloca um, eu vou morrer, eu vou me embora, o Senhor não permite mais eu entrar na terra prometida, mas coloca outro homem no meu lugar, para que essas ovelhas, o teu povo não seja como ovelhas que não tem pastor, que tenha um líder, que saiba liderar, que saiba entrar e saiba sair, saiba conduzir o teu povo. Então, é dispersar. Só que aí que tem um detalhe. Por que uma igreja que perde o seu pastor ou não tem um pastor não vai dispersar? Quando a gente... o Lecide falou uma coisa muito séria. Que quando uma igreja perde um pastor ou não tem um pastor, a tendência dos seus membros é dispersar. O que vai fazer com que essa igreja não disperse? Ou seja, cada um vá para algum lugar, ou procure uma outra igreja, ou vá para outro lugar, ou permaneça somente elas se reunindo, mesmo com aquele grupo pequeno que não tenha pastor, e eles continuam se reunindo. O que vai fazer com que essa igreja ela não se disperse? Tem que se unir. Mas existe uma coisa interessante nesse ponto. O Supremo Pastor é Jesus.
Também, tem isso, tem esse lado também, não pode nunca esquecer. Mas vamos considerar que o pastor seja fiel, né? Não é muito bem, assim, mas não é um Abraão da vida, assim, né? Mas tudo bem. Mas vamos considerar que está tudo certinho. Se a gente considerar que ser retirado esse pastor e a gente não tem esse pastor, o que faz com que a gente continue juntos, unidos? Não, nunca vai abandonar, isso é um fato já. Mas lembre-se que, embora a gente tenha essa fé, muitas pessoas não permanecem, é ou não é? E eles não permanecem, não estão indo para o mundo, eles vão procurar um outro lugar onde tem um pastor. Não é a tendência natural fazer isso? É ou não é? É a tendência natural, porque a gente percebe que, poxa, a figura do pastor é importante. Mas se a gente não tem isso, como é que a gente ainda continua se reunindo, congregando, se juntando, permanecendo unidos? Existe um ponto que a gente tem que entender a respeito das Sagradas Escrituras, que Deus colocou sobre a vida do corpo a bênção e a vida na comunhão. E essa bênção e a vida na comunhão, ela parte exatamente dos dons e talentos que Deus colocou sobre a vida da igreja. Não só sobre a vida do pastor, mas sobre a vida da igreja. Para que a igreja pudesse mutuamente ser edificada, exortada, consolada, ela pudesse ficar unida. Você pode perceber que dentro da igreja há ovelhas e há ovelhas. Estou falando só ovelhas do Senhor, não tem nenhuma ovelha, nenhum bode aqui não. Só ovelhas, mas há ovelhas e ovelhas. O que Deus está querendo dizer com isso? É que existem ovelhas fortes e ovelhas fracas. Assim como há pastores e pastores, ou seja, há pastores que são pastores e há pastores que são ladrões ou mercenários. A Bíblia diz que vai julgar entre pastores e pastores, mas também vai julgar entre ovelhas e ovelhas, ovelhas fortes e ovelhas fracas. E meu ponto é exatamente isso. Quando a igreja ela é formada, existem pessoas que rapidamente Deus concede alguns dons que levam a igreja a ser edificada muito mais rápido. Dons, ou seja, alguém que se converte e rapidamente aprende e tem um entendimento das Escrituras que pessoas de 5, 10 anos não têm entendimento. Isso é projeto de Deus, isso é propósito de Deus e tem a ver com a igreja, não tem a ver com um indivíduo especial e nem com aquele que não recebeu esse dom todo. Está dando para entender? Por isso a gente não pode olhar e dizer, olha que talento maravilhoso esse, Deus tem usado esse homem. Esquece isso, porque não tem a ver com isso, tem a ver com a igreja, irmão. O dom e o talento que Deus concede a cada um tem a ver com a edificação do corpo. Quando Cristo ele olha dos altos céus e olha para a sua igreja e percebe, essa minha igreja precisa disso. Ele capacita uma determinada pessoa para fazer isso, ou várias pessoas para fazer aquilo. Agora detalhe, essa pessoa que nasceu de novo e que passou a ter um entendimento, vamos colocar, sobrenatural a respeito da Escritura Sagrada, a ponto de fazer com que a igreja ouça a palavra de Deus e entenda com maior verdade, com maior profundidade, essa pessoa que está recebendo esses dons, ela não é madura espiritualmente. Embora tenha um conhecimento muito forte, embora tenha um entendimento muito mais profundo das Sagradas Escrituras, ela não é madura espiritualmente. Aquele que tem 5, 10 anos e que passou muito tempo, mas ainda não tem toda essa habilidade de falar as Escrituras, não tem toda essa compreensão de falar dessa forma nas Escrituras, de ensinar, porque são dons de Deus dados aos homens, essa pessoa tem uma estrada de fé na igreja, de caminhar com Deus, e que a vida dela, o exemplo dela fortalece a igreja da mesma forma que aquele que ministra a palavra. De maneira que essa pessoa que está ministrando a palavra, ela vai passar por dificuldades ou por situações que vai precisar de um conselheiro e ela vai olhar para quem? Para aquela que andou. Mas ele não sabe ensinar as Escrituras. Se a pessoa pensar dessa forma, ela deixa de ser edificada. Se a pessoa que recebeu aqueles dons e que está os holofotes sobre a vida dela, e ela achar que ela é mais importante, em vez dela edificar, ela vai começar a matar a igreja. Porque tudo é feito para quê? Para a edificação da igreja.
Dito as primeiras coisas dessa parte, queria que você abrisse a Bíblia. A gente vai tratar algumas coisas a respeito da vida da igreja. A primeira é o fundamento desta igreja. Qual é o fundamento dessa união com Cristo? Efésios capítulo 1, verso de número 4. Quem achou pode ler. Qual é o fundamento? É o eterno propósito de Deus, que realmente Deus fez em Cristo Jesus, de nos unir a Ele. E isso aconteceu quando? Antes da fundação do mundo. Deus estabeleceu ou decretou que Ele uniria homens e mulheres em Cristo, em uma união mística com Cristo, antes mesmo que esses homens e essas mulheres viessem, ou que o mundo viesse a existir. Ele já havia determinado que Ele separaria, dentre toda a raça humana, dentre todos os pecadores, um grupo para estar unidos com Deus em Cristo Jesus. Esse é o fundamento. A gente não está unido com Cristo porque a gente quis. Não é porque a gente decidiu. Não é porque a gente escolheu por Ele. Não, é porque Deus, no seu propósito, Ele estabeleceu que eu e você viéssemos a estar unidos com Cristo. E isso na eternidade. A segunda coisa que a gente tem a respeito, que se o fundamento é o propósito de Deus, ou o eterno propósito de Deus que Ele fez em Cristo Jesus, a segunda é a respeito dessa natureza que nós temos, dessa união entre nós e Cristo, ou entre Cristo e nós. A primeira coisa que a gente vai falar a respeito desta união, dessa natureza, é que ela é federal e representativa. Ou seja, Cristo é o nosso representante federal, ou seja, de toda a raça humana, de todo o pacto humano, Cristo está sendo representante, como Adão foi nosso representante para o pecado. Agora, o Cristo, Ele é o representante para uma vida e uma vida ressurreta. E nesse caso, a Bíblia vai apontar que Cristo, como sendo o nosso representante, Ele é o cabeça da igreja. Ele não é a cabeça, Ele é o cabeça. São duas coisas, dois termos extremamente diferentes. Quando Cristo, Ele diz que Ele é o cabeça, Ele está sendo representado. Ele está representando toda uma raça de pessoas que vão viver para Deus. Quando Ele diz que Ele é a cabeça do corpo, aí Ele está dizendo que Ele é a liderança desse corpo, que é por meio dele que Ele não somente representa, mas Ele também lidera toda a sua igreja. E aí eu queria mostrar uma coisa para vocês. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo de número 6, verso de número 17. Quem achou pode ler. Quem se une ao Senhor é um só com Ele. Então, quando a nossa união é o quê? Espiritual, correto? Abra a sua Bíblia agora, continue em 1 Coríntios, agora abra no capítulo 12, verso de número 13. Ele diz que nós fomos todos batizados em um só Espírito, e fomos colocados em um só corpo. E aí, por meio de Cristo, Ele vai reger esse corpo.
Agora, abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 3, verso 24. 1 João, capítulo 3, verso 24. Perceba que Ele está nos dando um Espírito, por meio desse Espírito, Ele está liderando a tua igreja. A gente é unido com o Senhor, mas como é essa união? É por meio do seu Santo Espírito. Agora continua em 1 João, agora vai no capítulo 4, verso de número 13. Ele nos deu o seu Espírito, a nossa união com Cristo, ela depende única e exclusivamente do Espírito estar em nós. Se o Espírito não está em nós, nós não temos união com Deus, nós não temos união com Cristo. Essa vida espiritual também, ela não somente é representativa a respeito de Cristo, mas ela também é vital, ou seja, nós não podemos viver sem Cristo. Se o Cristo ou o Espírito de Cristo não está em nós, nós estamos mortos, ainda que tenhamos nome de que vivemos. Abra sua Bíblia, Efésios capítulo 2, verso de número 5. E outra abra em 3,17. Efésios capítulo 2, verso 5. E outro abram em Efésios 3,17. 2,5 primeiro. Pela graça sois salvos, mas porque embora nós estivéssemos mortos, Ele nos deu vida, por meio de quem? Juntamente, ou seja, quando Deus ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, Ele está ressuscitando todos os crentes junto com Ele. Ele não ressuscitou primeiro Jesus, Ele ressuscitou Jesus, e quando Ele ressuscitou Jesus, Ele ressuscitou todos nós, sabe por quê? Porque Ele era o nosso representante. A partir de então, a obra da salvação estava sendo consumada, e todos os eleitos que estavam no eterno propósito de Deus, lá na eternidade, essa eternidade se tornou histórica, a partir do momento em que Cristo se levanta dentre os mortos, e parte agora o propósito claro de que a salvação pode ser aplicada a todo ser indivíduo, porque Cristo ressuscitou dentre os mortos. No capítulo de número 3, verso 17, ele diz o quê? Assim habite Cristo em vosso coração, arraigados e alicerçados em amor. Por que ele vai falar essa palavra? Porque Deus nos predestinou em Cristo para ser o seu amado. Fomos amados em Cristo. E aqui, eu queria trazer um último verso nesse ponto. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 3, versos 21 a 23. Voltamos de novo naquele texto em que a gente tem um homem que foi salvo e que ele, embora seja extremamente novo, Deus dotou ele com uma capacitação muito impressionante, que a gente pode dizer, capaz de entender as Escrituras e ensiná-la rapidamente. E os olhos nossos se voltam, porque é uma coisa que a gente pode dizer assim, poxa, que coisa muito espiritual, né? Está tratando realmente com a palavra de Deus, com o conhecimento de Deus. Presta atenção, são duas coisas bem diferentes, conhecimento e maturidade.
São duas coisas extremamente diferentes: conhecimento e maturidade cristã. Maturidade cristã procede exatamente de uma vida em que esses ensinos começam a ser solidificados tão forte na nossa vida que a gente não vira para um lado nem para o outro, a gente prossegue. E mais, nós agimos, a maturidade nos traz sabedoria do que imprudência, do que altivez, do que orgulho, do que vaidade, porque ele entende exatamente a sua posição em Cristo. De que ele é mais um, como se diz, na fila do pão. Ele só é mais um, alguém que pode ajudar a igreja, que Deus teve misericórdia de fazer com que ele recebesse os dons para abençoar a vida da igreja. A pergunta é: esses dons são desse indivíduo? Os dons e o talento e a sabedoria que Deus concedeu a este homem de pregar o evangelho, de ensinar as escrituras, são dele? É de quem? Vamos ler o texto. 1 Coríntios capítulo 3, verso de número 21. Ele diz assim, como a irmã falou: e outra vez, o Senhor conhece o pensamento dos sábios, é o verso 20, perdão, 21. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é de quem? Vosso, quem é esse vosso? A igreja. Tudo é vosso. Quando Deus concede uma vida para pregar o evangelho, para ensinar com uma sabedoria muito grande, a gente diz: que homem maravilhoso, que dom de Deus, que coisa especial, os holofotes estão sobre ele. E Deus está dizendo: você está doido? Isso é teu, não é dele. Faz parte dele, mas é teu. Aí a gente volta de novo no mesmo ponto. Esse homem tem um dom muito especial. Ele fala, ele lê a Bíblia, entende a Bíblia e consegue ensinar as Escrituras com uma sabedoria da parte de Deus. Pergunta: para quem ele vai ensinar? Para quem ele vai falar? Me diz, para quem? Diz aí, Alana, para quem ele fala? Para quem ele vai falar esse homem? Para quem ele vai falar esse homem? Para quem? Ele recebeu um dom, talento impressionante. Para quem ele vai falar? É para o ímpio lá fora? Para a igreja. E se a igreja virar as costas para ele? Para quem ele fala? Me digam. Se a igreja virar as costas para esse indivíduo, para quem ele fala? Diz aí, Adja. Ele se acha especial. Eu virei as costas, fica aí com o teu especial. Fica aí com o teu dom. Tu não é muito importante? Fala para ti mesmo. É tão bom falar sozinho, né? Você está entendendo que o dom que Deus concedeu, não somente ele concedeu uma vida para a vida da igreja, e essa vida é... Não, Deus ele não está falando só de dons, ele avança nesse texto para que as pessoas entendam a profundidade do que é cada ministro dentro da casa do Senhor. É mais um elemento que serve para a edificação da igreja e não para a sua própria promoção. E então ele diz, olha só, para que a gente entenda bem claro: seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, que é Pedro, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso. O contexto daqui é Paulo está repreendendo a igreja porque havia um grupo de pessoas que a igreja de Coríntios estava completamente dividida. Grupo de Paulo, grupo de Pedro, grupo de Apolo, e existe um grupo ainda muito mais especial. Sabe qual é o grupo? O de Senhor Jesus Cristo. O de Senhor Jesus Cristo ganha todo mundo. Vocês estão tudo errado. Cristo, é só o Cristo que importa.
Aí o pessoal, negativo, mas o Senhor enviou o apóstolo Paulo para pregar como seu ministro. Foi ele que nos chamou e é por meio dele que nós estamos aqui. Então o apóstolo Paulo é muito melhor do que tu. Então vocês têm que olhar para cá. E ele disse, negativo, quem foi o primeiro a falar foi Pedro. Pedro é que pregou aos gentios, foi o primeiro. Então é vocês que têm que se submeter a nós. E não é de Jesus Cristo, não, porque Cristo foi que deu a palavra para ele. E o Apolo disse, não, mas ninguém sabia falar a palavra como Apolo. Como resolve isso, irmãos? Como se resolve isso? Talvez você não esteja entendendo muito bem, não. Acontece muito dos filhos fazerem assim, mas a mamãe me ama mais do que a mim, do que eu. Não é não? Um irmão não diz isso para o outro. Minha mãe que gosta mais de mim. Aí um outro irmão disse, tua mãe gosta mesmo de ti? Quando a gente está mais adulto, a gente começa a perceber essas coisas, né? Não estou dizendo que é certo ou errado, mas é isso que está no coração das pessoas, irmãos. E a igreja é como muitas vezes como crianças, ela ainda não amadureceu, então ela começa a perceber que para ela, tudo é para ela, para si só, para um único indivíduo. E isso aqui começa a acontecer o quê? Umas grandes divisões. Lá em casa é impressionante, que está vindo mais um, né? Mais um herdeiro. Aí, olha só, ontem a Joana tem esse negócio de sair primeiro. Eu quero ser o primeiro, eu quero ser o primeiro. Meu irmão já estava ficando mordido já com esse negócio. Primeiro. Quem disser primeiro agora vai ser o último. Acabou. Aí eu peguei o Jonathan primeiro para tirar primeiro do banho. Tirei disso, primeiro ele. Primeiro isso, primeiro aquilo outro. Aí, quando estava na rede, né, eu coloco eles para dormir na rede, aí está lá. Aí ela disse, deixa eu falar uma coisa com o senhor. Porque o senhor só tira primeiro o Jonathan. É primeiro isso, é primeiro aquilo. Por que só o primeiro, Jonathan? Aí eu virei para ela. Porque só eu que te dou bala. E não dou para o Jonathan. Primeiro o senhor faz tudo para o Jonathan. Porque eu só te dou bala e eu não dou para o Jonathan. Aí ela calou a boca. Então não é primeiro tudo ele. Tem coisas que é primeiro ele, tem coisas que é primeiro a senhora. Às vezes é indiferente. Aí então ela sossegou porque ela entendeu que parecia que ele tinha preferência no meu coração do que ela. Primeiro, duas coisas tiro primeiro. Primeiro, o menino não sabe desatar da cadeirinha. Eu prendo ele, não tem como ele sair. Então, ela sai a hora que ele quiser e vai, não tem importância não. E no banho eu tiro ele primeiro porque a Joana tem cabelo, irmão. E demora isso para fazer. Então, a gente tira ele, resolve com ele, libera ele e depois traz ela. Eu estou explicando isso para vocês, para que a gente entenda, na cabeça dela, ela não tem maturidade para entender porque um eu tiro e o outro eu não tiro. Porque eu faço primeiro um, porque eu tenho que agilizar o processo. Porque se eu não agilizar o processo, a gente não chega na igreja, irmão. Então, eu estou falando isso aqui para vocês entenderem que a igreja muitas vezes ela é como uma criança, ela não entende, ela não tem maturidade. Então ela divide os seus grupos em preferências. O apóstolo Paulo ele faz muito sinal, o Pedro faz outros sinais, o Apolo fala muito melhor. E Cristo é o suma, irmão. Vocês estão seguindo homens, eu sigo Jesus. Tem isso ou não na igreja? E o apóstolo Paulo chega e disse, quem é Pedro? Quem é Paulo? Quem é Apolo? Todos eles são servos de Cristo. E lembre-se, Cristo, cada um deles foi dado a vocês. Vocês não precisam preferir um homem. Todos eles são de vocês. Todos eles. Cada dom, cada vida, cada pessoa foi dada para a igreja, amado. Se tudo é meu, ou um pai foi dado somente para um filho, uma mãe foi dada somente para uma filha, não foram dados para todos os filhos, porque a gente vai tomar como preferência e vai jogar para o outro. Não, ele é melhor do que eu. Vocês têm um fraquinho. Não, o apóstolo Paulo está dizendo assim, tudo é de vocês, não tem nada. Se vocês quiserem ir na Paulo, vocês podem. Se quer Pedro, isso não implica em nada. Vocês não ferem ninguém se vocês preferirem um, mas não deixar e rejeitar os outros. Tudo é de vocês, porque Deus colocou cada um deles para o quê? Para a edificação de vocês. E aqui ele vai e termina dizendo exatamente esse texto final, ele diz assim mesmo, não somente as pessoas, até a vida, a morte,
as coisas do presente até as futuras. Tudo é de vocês. E aí ele diz, e vós são de quem? De Cristo. E Cristo é de quem? De Deus. Quando a gente começa a entender a vida cristã, a gente vai começar a perceber que não é a posse que faz com que a gente realmente entenda quem somos em Cristo, ou o que nos leva a estarmos unidos em Cristo, mas é exatamente o compartilhar, o saber que nenhuma coisa realmente é minha. Tudo é nosso. Tudo é nosso. Um casamento que está aqui é nosso. Os filhos daquele casal são nossos. E se são nossos, a gente faz o quê? Cuida. Se um filho morre de um casal, o que morre? O que sente a igreja? A igreja também está perdendo um filho. Se um casamento perde, a igreja também perde. Se um presbítero sai, a igreja perde, porque é nosso. Tudo é nosso, a gente compartilha, a gente tem unidade, a gente zela por isso, porque tudo é nosso. O senso é isso. E avançando nisso, essa união mística, então, ela passa a ser, para que a gente entenda essa relação tão íntima e tão forte, as Escrituras vão apontar cinco ilustrações, ou 5 representações que trazem verdadeiramente algo para a gente entender essa unidade e essa força dessa nossa comunhão em Cristo Jesus. A primeira coisa que ele vai dizer, abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2, versos 4 a 6. E outro abra em 1 Coríntios, capítulo 3, versos 10 a 17. 1 Pedro, capítulo 2, 4 a 6. Muito bem. Que representação ele está dando a respeito da igreja aí? Para que a gente possa responder as perguntas que eu vou seguir, vai ser dessa mesma maneira. Cristo está sendo representado aqui, e a igreja está sendo representado aqui também. Tá certo? Nesse texto, Cristo está sendo representado como quem? A pedra fundamental, a pedra angular. Tem tanto uma pedra principal como uma pedra angular. A pedra angular é a pedra que fica ali no ângulo, que faz o ângulo. A pedra fundamental é o fundamento. Por que pedra angular de ângulo? Porque uma casa ela é fechada, não é verdade? E lembre-se, naquele tempo nós não tínhamos um tijolo que pode ajeitar de um lado para o outro, tudo bem certinho no esquadro. Não era assim, não. Eles tinham que encontrar uma pedra que pudesse ficar num ângulo, para que então pudesse ser construída toda uma parede com a outra, uma pedra angular. A Bíblia é clara que Cristo é essa pedra angular porque ele une duas paredes. E que duas paredes são dois povos diferentes, judeus e gentios. Ele é a pedra angular que une toda a humanidade. Mas também ele não é só uma pedra que une gentios
e judeus, mas ele é uma pedra principal, ou seja, ele é fundamento aqui. Nesse caso, Cristo ele é o fundamento e é a nossa união entre dois povos ou qualquer tipo de povos mais hostis que possam haver dentro de uma família ou dentro de uma sociedade ou neste planeta. Cristo é o único capaz de unir um homem a outro homem e sustentar esses dois homens nessa união, pois ele é fundamento. Nesse caso aqui, Cristo ele está sendo apresentado como fundamento e nós estamos sendo apresentados como quem? Vamos lá? Diga aí, irmã Domingues. Sabe não? Está aí no texto. Vocês é o que então? Pedras vivas. Para ser o quê? Mas é o que é? Ele está formando o quê? Um edifício. Então Cristo é o fundamento desse edifício. Essa é a primeira coisa, ou seja, tudo que vai ser edificado na igreja, tudo que vai crescer e vai se mostrar. Pergunta, Cristo é visto na igreja? Sim ou não? Hã? Sim ou não? Ele é visto ou não é visto? Segundo essa representação, ele é visto. Por quê? Porque está lá embaixo, ele é o fundamento, ninguém vê ele. Então a igreja ela tem que ser responsável para falar sobre esse fundamento. Porque se ela não falar, ninguém vai saber que quem está lá. Realmente essa igreja fez fundação aqui? Ou vocês construíram só um meia boca, passaram um cimentinho e vamos embora? É ou não é? Ninguém vai saber a não ser que falem. Assim é a igreja. Se a gente não contar que nós somos sustentados por Cristo, muitas pessoas e muitas igrejas colocam o quê? Placa de nome do pastor, colocam um banner lá, um pastor, um nomezão, essa é a igreja disso, daquilo outro. Mas onde está o fundamento? Tem fundamento. Esse é o ponto. A primeira coisa que a igreja ela vai ser construída como um edifício. Os homens vão ver, mas a igreja vai ter que dizer: eu estou aqui por causa de quem? Cristo me sustenta. Cristo me sustenta. Eu não estou em pé por mim mesmo, mas é porque Cristo me sustenta. Essa é a primeira relação que a gente vai entender, que todo edifício, por mais belo que seja, por mais forte que a igreja seja, ela tem um fundamento e ela só é forte porque o Cristo está suportando ela e é o próprio Cristo que une essa igreja. A segunda coisa é um outro processo, que é uma outra representação. Abra sua Bíblia. Leia em 1 Coríntios, que eu não vou deixar passar. 1 Coríntios capítulo 3, verso 10 a 17. Quem achou pode ler. Escuta. Pode continuar. Muito bem. O apóstolo Paulo ele começou a dizer exatamente isso. Já que ele estava tão dividido, ele diz assim mesmo, disse, ninguém pode colocar outro fundamento senão Cristo Jesus. E veja lá como você edifica sobre esse fundamento. Ou seja, foi colocado, Cristo é a pedra fundamental. A partir de então você vai exercer sua fé e vai aumentar a sua fé somente nele. Graça sobre graça. Entre graça e conhecimento a gente vai crescendo em Cristo Jesus. A partir de então, as pessoas vão vir trazendo um elemento para essa obra. E esses elementos, eles falam de 3, ou melhor dizendo, de 6 coisas. 3 primeiras são coisas valiosas e 3 coisas não são coisas valiosas. Ouro, prata e pedras preciosas. Tudo isso é passado pelo fogo e tem alto valor de pureza. Mas existem 3 outras coisas que, madeira, feno e palha. Essas 3 coisas, quando passadas pelo fogo, o que é que acontece? Queima, porque isso são obras humanas.
Então, sobre esse fundamento que é Cristo, a gente pode levantar uma obra para Cristo e podemos levantar uma obra para nós mesmos. Quando nós levantamos para a obra para nós mesmos, essa obra vai se queimar. E aí é o ponto, porque a gente nunca sabe quando essa obra vai se queimar, mas ele disse que no dia do juízo essa obra há de queimar. E quando queimar, essa pessoa que edificou sobre isso e não teve cuidado, ou seja, elevou a sua posição ou colocou projeção sobre ela e não sobre o Cristo, ele diz uma coisa: todavia essa pessoa pode ser salva se passar pelo fogo. Ou seja, a própria fé dela, se ela tiver realmente uma fé verdadeira em Deus e ela apenas caminhou enganada, ela será salva, como pelo fogo. Mas se não teve uma fé verdadeira, ela perecerá. Por isso ele diz: cuidado como você vai construir sobre esse fundamento. O que você vai fazer? E isso é para todos, irmão. Agora olha em João capítulo 15, verso de número 5. Já está indo embora. João 15, 5, pode ler. Quem Jesus é? A videira, ele é a árvore. E nós somos o quê? Os frutos, os ramos. Quem permanece nele, dá fruto. Quem não permanece, vai ser cortado e ser lançado no fogo. Agora presta atenção. Se antes Cristo era o fundamento e nós éramos um edifício que estávamos... Me diz uma coisa, esse prédio aqui tem vida? Esse prédio tem vida? Sim ou não? Não tem vida. Tem nada. É cimento, é tijolo, é isso, concreto, ferro, aço, não importa. É uma estrutura sem vida. Mas ninguém pode dizer, nossa, que igreja bonita, não é não? Todo mundo para ali e gosta de tirar umas fotinhas, né? Acho que eu vou colocar no Instagram, assim, para ganhar um pontinho, né? Puxa, vai ganhar um dinheirinho para a igreja. Não, mano, estou brincando. Mas o fato é, as pessoas acham bonito, mas não tem vida. Só que agora, Deus ele traz uma outra relação. A igreja ela vai ser edificada sobre Cristo, ela vai ser erguida. As pessoas vão ver a beleza da igreja, mas eles vão entender de si, será que é uma beleza exterior ou ela é interior? Aí no capítulo de número 15, verso 5, Cristo ele vai começar a dizer, eu sou uma árvore e vocês são os meus ramos, ou seja, eu sou a oliveira e vocês são os ramos. Essa igreja ela está em uma relação vital, porque se a gente tirar os ramos da árvore, o que é que acontece com esse ramo? Seca, morre e acabou a vida dele. Ou seja, nós só temos vida. E aqui ele está dizendo, vocês não são igreja se vocês não estiverem unidos comigo. Vocês não terão vida se vocês estiverem desconectados a mim. Se vocês estiverem cortados de mim, acabou. Ainda que o mundo aplauda vocês, ainda que o mundo ache que vocês são muito bonitos, vocês serão como esse prédio, sem vida. Sem nenhuma vida. E essa relação para nós é, ou a gente está conectado, estamos salvos, ou não estamos conectados, estamos perdidos. Todo ramo que foi cortado, ele morreu. Todo ramo que é cortado, é morto. E a Bíblia é clara que o apóstolo Paulo ele disse que nós não éramos desse ramo verdadeiro, e a gente foi cortado e foi enxertado na videira verdadeira, na oliveira verdadeira. E então passamos a dar os frutos para a glória de Deus. Agora, essa é a relação. Agora, uma outra relação que ele nos traz é Efésios 4, 15 e 16. Efésios capítulo 4, verso 15 e 16. Eu vou encerrar com esse texto. Aí eu fico faltando para os outros 2 pontos para o domingo que vem, se Deus assim nos permitir.
e o restante dessa comunhão dos santos que a gente tem. Efésios capítulo 4, verso 15 e 16. Quem achou pode ler? Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Olha o edifício sendo crescido. Mas ele diz em Cristo Jesus, seguindo a verdade em amor. Aí ele volta de novo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte. O corpo está sendo edificado, está sendo ajustado, segundo a justa cooperação de quê? De uma pessoa? De um grupo de oficiais? De um grupo de líderes da igreja? De cada parte desse corpo, ele é responsável para a edificação, até aqueles que a gente pensa que mas o irmão só senta, não faz mais nada. Ele está ajudando a igreja conforme o dom que Deus havia dado a ele. Se for só para sentar, lembre-se que Maria foi repreendida porque estava sentada ouvindo Cristo. E eles disseram, por que essa menina não vai trabalhar? Vai me deixar fazendo sozinha as coisas, disse. Existe um tempo para tudo nessa vida, irmão. E o tempo de sentar é o Cristo que ordena, o tempo de levantar é o Cristo que ordena, o tempo de servir é Cristo que ordena, Ele vai liderando a igreja. Por isso Ele pede que nós sejamos o quê? Fiéis naquilo que Deus nos dá. A gente não pode se comparar um com o outro, irmão. A medida da fé que Deus distribui a cada um é segundo a sua graça. Para um ele dá um pouquinho mais, para outro ele dá outro pouquinho mais, mas a qualidade da fé é a mesma para crer em Cristo e obedecê-lo, segundo aquilo que Ele nos concede. Então, se a gente frear, ou se a gente avançar, é com Cristo, e nós daremos conta a respeito daquilo que fizemos diante do Senhor. Por isso ele diz, cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento. Olha só, quando eu faço a minha parte, eu efetuo o meu próprio aumento. Por quê? Porque a igreja está crescendo, baseado em mim também. Porque se a igreja cresce, eu cresço. Se a igreja diminui, eu também diminuo. Então ele diz, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Mas se a gente não exerce, nós não somos edificados, nós não crescemos. O nosso crescimento se baseia exatamente em a gente cooperar com a igreja para que a igreja seja edificada. Quanto mais ela cresce, mais eu cresço. Importa que ele cresça e que eu diminua. Incline sua cabeça, oremos ao Senhor. Precioso Deus e Pai,